Sejam todos bem-vindos ao canal Polivalência e hoje nós vamos falar sobre um tema sugerido pela Estela no nosso penúltimo vídeo. Ela pediu para que nós falássemos sobre o lixo emocional e seus efeitos. Então eu gostaria de agradecer a esse pedido, Estela, porque essa é a matéria-prima que um hipnoterapeuta trabalha. Então a gente vai poder falar bastante aqui, né, Márcio, hoje. Então, Márcio, faça aí suas considerações iniciais. Então, muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Terapia da Felicidade. Aqui a gente vai procurar falar com vocês um pouco sobre alguns conteúdos que auxiliam terapeuticamente na felicidade, e ao mesmo tempo também na vida, né, de relacionamentos, de dedicações que nós fazemos aí no dia a dia. E esse tema da limpeza do lixo emocional é um tema que é interessante da gente conversar, foi pedido, né, pela Estela, porém além de a gente falar sobre os efeitos do lixo emocional, nós vamos também falar um pouco sobre como fazer essa limpeza, né? Então vamos poder dividir em duas etapas. A primeira etapa a gente vai conversar um pouquinho sobre o lixo emocional, algumas características, situações, para que vocês possam contextualizar. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar aí alguns aspectos que podem ser feitos para uma limpeza desse lixo emocional, tá certo? Obviamente que todo tipo de aspecto emocional, quanto melhor orientado você estiver, melhor para você poder fazer essas abordagens, né? Então por isso que nós vamos procurar ampliar aqui a visão sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que vem a ser esse lixo emocional? As emoções, elas são o principal fator associado à nossa memória. Então nós aprendemos, o ser humano e alguns outros animais, eles aprendem com base na emoção, né? Por isso que muitas vezes as pessoas se traumatizam, porque a emoção intensa pode acabar gerando um lixo emocional mais intenso também, né? Por quê? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre por que isso acontece. Mas o primeiro ponto a ser entendido é que nossa memória, ele funciona a partir da emoção. O Guinness Book de Memorização da América Latina, ele utiliza técnicas mnemônicas que envolvem a utilização das emoções. E na verdade todo mundo que estuda utiliza de alguma forma esse processo emocional. Muitas vezes a gente não sabe. Quando a gente pergunta para um cliente assim, para que servem as emoções? Muitas pessoas que vêm buscar tratamento respondem para incomodar, para encher o saco, né? E na verdade não é isso. A emoção, ela é uma aliada da nossa vida, ela é uma aliada da nossa saúde, ela é uma aliada da nossa felicidade. No entanto, como nós somos educados a procurar se esquivar das emoções, se envergonhar das emoções, procurar colocar para debaixo do tapete aquilo que nós sentimos, muitas vezes nós acabamos aprendendo e habituando na nossa mente uma maneira disfuncional dessas emoções estarem funcionando. Nós damos o exemplo comum que quando a pessoa ela precisa ir fazer o número 2 no banheiro, não tem como ela falar assim, que vergonha, você é uma moça tão bonita, querendo fazer o número 2, mas que coisa feia. Não dá para fazer isso. E é a mesma coisa as emoções. Se você segurar as emoções, vai dar M. Então, por isso, não se deve fazer Vai dar número 2. Vai dar número 2. Só que as pessoas ainda acreditam que é possível controlar as emoções. Eu costumo também dizer para os meus clientes, né, que se você ouviu algum lugar a pessoa dizendo controle a sua ansiedade, controle a sua tristeza, controle a sua raiva, controle suas emoções. Isso não é possível. Na verdade, há uma distorção aí nessa abordagem. E há um erro, na verdade. Porque muitas pessoas chegam até nós achando que elas vão conseguir fazer esse controle, fazer essa domesticação das emoções. E não é possível fazer isso. Se a pessoa tentar, ela vai aumentar as emoções. Então, todo lixo emocional representa um aumento das emoções, porque sucessivamente a pessoa tentou durante a sua vida enterrar e ela se torna um acumulador de experiências ruins, acumulador de situações que podem ir piorando certas condutas que não funcionam na parte da emoção.
Quando uma conduta não funciona para emoção, a pessoa às vezes dobra a aposta. E nessa hora ela se torna um acumulador, porque ela vai ter um impacto ainda maior na segunda tentativa de controle da emoção, e aí ela tem o risco de ter emoções fortes guardadas dentro de si, né, caracterizando esse lixo emocional. Então, os lixos emocionais, eles são responsáveis por depressão, ansiedade generalizada, suicídio, né, todo o processo de angústia, tudo isso é um tipo de representação do lixo emocional. E quando a pessoa carrega essas emoções, ela pode paralelamente ir criando programações. O que significa isso? São ações que a pessoa começa a fazer de uma maneira um pouco automatizada e que não está totalmente claro o motivo daquela ação. Mas na mente dela, ela acredita que fazendo aquela ação, ela vai conseguir baixar a emoção, ou vai ter uma coisa que nós chamamos de expectativa de controle. Ela acha que ela vai poder controlar a emoção se ela fizer aquilo. Então vamos dar um exemplo. Se as pessoas me tratassem com muito carinho, eu não teria tristeza, não teria depressão. O duro é que o mundo é muito difícil. Quando a pessoa começa a fazer esse tipo de pensamento, ela já está criando em si um conjunto de hábitos que fazem ela se afastar das outras pessoas, estabelecer excessos julgatórios, né? E nessa hora ela vai começando a ficar mais isolada. Aí a gente pergunta, mas o que ela quer, o que ela precisa, não é justamente mais companhia, mais pessoas perto, mais pessoas apoiando, amando, admirando, elogiando, ou então se divertindo junto com ela? Sim. E o que ela está fazendo? Ela faz justamente o contrário. Ela começa a tomar ações em que ela arruma confusão com as pessoas, que ela acaba brigando por situações porque a emoção aumenta e ela se descontrola. E nessa hora ela começa então a fazer ações justamente na direção oposta daquilo que seria algo a baixar a emoção dela, e com isso acaba aumentando. Cada frustração que ela passa, essas emoções aumentam. Então, o lixo emocional, na verdade, então, que o Márcio está trazendo, ele é um jeito que foi uma abordagem didática para dizer o seguinte: todo ser humano, né, ele tem uma tendência a ir buscar as próprias necessidades, né? Então, todo mundo precisa, igual o Márcio trouxe aí, de companhia, afeto, amizade, né? As pessoas, isso é humano. Não adianta falar, do mesmo jeito que as pessoas falam, eu gostaria de não ter emoções, também não adianta falar, eu não preciso de ninguém, porque isso não é humano. Né? Isso é uma coisa muito importante que os clientes, quando chegam até a terapia, eles não entendem, eles têm uma dificuldade de entender que a cultura, os filmes que nós assistimos, né, as novelas, elas contribuem para a nossa perda de integridade, onde ensina-se que nós nos bastamos, né, que nós podemos ir no futuro, somos autossuficientes, né? Que no futuro nós vamos lá para Marte e a gente vai numa cápsula e vai viver sozinho lá, que a gente seria feliz estando num local isolado, no seu pequeno paraíso, né? O pequeno príncipe, né? Que está no seu planeta, onde ele controla tudo. E isso vai contra as necessidades humanas. E as necessidades humanas são universais. O que isso quer dizer? Não adianta, se você não é robô, se você não é um animal, se você não é um cachorro, não adianta racionalmente você dizer que você não precisa. As suas emoções vão falar para você. Isso. As suas emoções não vão falhar. Por mais que o racional esteja acreditando que você se basta ou que você chegou num estilo de vida que você não precisa das outras pessoas. Exatamente. Né? E aí, assim, o que é o lixo emocional? Qual é o papel do lixo emocional? Então, primeiramente, né, o lixo emocional, então, conforme eu estava falando, ele é uma abordagem didática para dizer o seguinte: tudo aquilo que impede a pessoa de fazer o encontro com aquilo que é humano, tudo aquilo que ela gostaria, mas ela não consegue, é porque tem algo ali, um bug ou um lixo interno que vai dar ali uma resposta emocional contrária ao que ela precisa, certo?
Então, se ela precisa, igual a gente está falando aqui, todos precisam de afeto, amor, carinho, apoio, né, reciprocidade. Se a pessoa, todo mundo precisa disso, e a pessoa ela tá lá falando que ela não precisa, é porque ela está sendo motivada, impulsionada por esse lixo emocional, mas ela não sabe, né? Então ela vai dar uma razão lógica, né? Vai dizer que ela viveu tão bem até hoje, ou ela vai dizer qualquer coisa muito racional de que ela não precisa daquilo. Porém, quando ela se afasta, ou ela não consegue perceber que ela precisa de fato, é porque quem está comandando a vida dela são os lixos emocionais, ou são, em outras palavras, aprendizados que estão gravados lá na memória de longo prazo da mente subconsciente. Por isso que quando a gente vai falar de mente subconsciente, mente consciente, essa que dá a razão, essa que fala assim, não, eu não preciso de ninguém, ela é a mente superficial. Ela é uma mente que ela dá a razão, ela tem a vontade, ela é analítica, ela é racional e ela adora dar uma explicação. Só que ela não combinou isso direitinho com a mente subconsciente. A mente subconsciente ela tem um funcionamento mais de, de autopreservação. Ela tem um funcionamento de sobrevivência. E ela representa 95% das nossas decisões, ações, impulsos. É ela que comanda a nossa vida, nossa real vida. Então, pra gente, eu só tô trazendo aqui para vocês se apropriarem um pouquinho mais. A gente pode até falar sobre como é que funciona a construção desse lixo emocional, acho que para ficar bem mais didático, né, Márcio? Sim. Mas assim, quando o Márcio fala assim, não tem como a gente deixar a emoção, controlar a emoção ou ignorar a emoção. Por quê? Porque é 95% do que nós somos. É a parte que diz respeito ao subconsciente. Então, nós somos bichos sociais e nós somos bichos emocionais. Então, da mesma forma que ele falou, né? Se você for um robô, se você for de uma outra espécie, talvez, né? Isso a gente pode considerar não ter emoções. Mas não é o que acontece. Essa não é a realidade. A realidade é que nós somos bichos emocionais e sociais. Certo? Isso mesmo. Quando a gente é criança, vamos dar o exemplo de como que nós criamos o lixo emocional na infância. E, no entanto, nos dias atuais, nós criamos do mesmo jeito. Aqui na infância é mais fácil da gente observar. Então, a criança chega e aí ela não tirou uma boa nota na escola. Ela tem 7 anos, ela tem uma nota, um trabalhinho que ela não fez. Aí a criança chega e fala assim pro pai, pra mãe ou para o irmão mais velho, assim, eu tô triste. Aí o irmão mais velho fala assim, vai lá estudar, vai se esforçar, vai fazer de novo, né? Aí, mas eu tô triste. Aí a pessoa manda a pessoa se esforçar. Aí nessa hora, a pessoa só queria amor, consideração, a criança. Mas a partir dali ela começa a criar mecanismos secundários ou colaterais da necessidade. Então veja bem, a necessidade era amor, consideração. E aí ela passa a fazer o quê? Se dedicar a um desempenho, se dedicar a um ritual, a uma ação, para depois, talvez, ela receber amor e consideração. O problema é que quando ela conseguir, ela não vai receber isso, porque não é outra pessoa que dá para ela. A partir dali ela começou a criar lixo, porque ela começa a confundir que a necessidade é fornecida pelas outras pessoas que estão punindo ela. Então, categoria, né? Então assim, se o papai ou a mamãe falou pra mim que eu preciso me esforçar mais, talvez se eu me esforçar mais, e aí eu tirar uma boa nota, aí eu vou ter o amor dele, aí eu vou ter o carinho, o afeto, o apoio, seja lá o que for, né? Isso. E ela vai colocando em categoria, né? Aí ela começa então a ter emoções
e conforme ela tem emoções, ela começa a fazer essas ações. Então ela começa a criar esquemas, e esses esquemas eles começam a ser alimentados como lixos emocionais. Por quê? Porque a pessoa já perde o foco do que ela quer. Ela acha então que a vida dela é fazer a ação, ter uma boa profissão, ter um bom casamento, ter família, ter, vamos dizer, dinheiro em conta. Bom desempenho, isso, né? ter uma pessoa, uma viagem, uma conquista, sei lá, olímpica, enfim, comece então a fazer esse tipo de ações. E às vezes, quando ela começa a não deixar a emoção baixar, o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a frustrar essas ações observáveis. Ela às vezes não vai conseguir um bom emprego, não vai conseguir um bom relacionamento, não vai conseguir realização nas viagens ou metas que ela desempenha. E aí nessa hora ela começa então a se frustrar e falar, então agora eu vou querer um prêmio de consolação mais forte. É quando começam a vir compulsões alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, né? Processo de acumulação de qualquer forma, cobrança de pessoas ao redor, né? Compulsões, seja sexuais, seja de acúmulo de lixo, seja de acúmulo financeiro, seja de amizades ociosas ou de voluntariados, né? Então são coisas que podem começar a acontecer como um aumento do lixo emocional. Então, o que a gente pode falar assim, né? Tem algumas linhas de pensamento que acreditam que quando a pessoa tem muito sofrimento, ela tá com pedra na cruz, ou ela carrega espíritos malignos na sua atmosfera, né? E para nós, esse tipo de abordagem é uma abordagem de explicação. Por quê? Conforme a pessoa ela trata os seus lixos emocionais, ela libera essa atmosfera. Ela pode viver maior leveza, paz, maior felicidade, voltar a sentir o mundo de uma maneira prazerosa. Então, quando se elimina esses esquemas, elimina esses lixos emocionais e a pessoa para de ter, ela pode então ter a opção de abrir mão de certas crenças que serviam de consolo para aquilo que ela não estava conseguindo lidar. E é engraçado, né? Quando você fala isso, que mais uma vez trazendo como é que é o funcionamento da mente, né? É tão automático que a pessoa ela tem reações e decisões sobre a vida dela, baseado muitas vezes nesses lixos emocionais, que quando esse lixo ele é tratado, ele é encaminhado, é tão natural a leveza também, sem esforço. Então, quando a gente vai fazer qualquer tratamento psicoterápico, existe um processo de reeducação ou psicoeducação, né? Quer dizer assim, a pessoa ela não conseguia falar em público, né? Aí ela vai lá no processo terápico aprender uma aproximação gradativa de se expor, né? Isso aí pela terapia cognitivo-comportamental, não é assim? Aí ela vai aproveitar o jantar da família e ela vai fazer lá um discurso, né? E ela vai aumentando até que ela vai lá para a palestra, certo? Enquanto isso, ela vai meio que administrando a emoção. A emoção continua lá, mesmo ela na palestra, a pessoa que ela vai fazer esse treinamento, a emoção continua lá. O lixo emocional que eu quero dizer, ele continua lá. Mas quando a gente atua direto no subconsciente, é diferente. Porque quando a gente vai lá num lixo que foi construído na infância, porque a pessoa de repente desenvolveu uma super vergonha da aparência dela, porque ela, enfim, sofreu a professora brigou com ela na frente de todo mundo, ou a mãe bateu nela na frente de todo mundo, que é uma coisa muito comum de acontecer, e isso dá um lixão emocional pro resto da vida da pessoa. Quando você vai lá direto no subconsciente, nível hipnoterápico, e trabalha isso, ressignifica isso, a pessoa automaticamente se sente à vontade para falar em público depois. Quer dizer, por quê? Porque a gente mexe direto na memória de longo prazo. É quase como se ela sempre fosse leve para falar em público. Porque você está indo não na base racional, você está indo direto na base da onde foi construído aquilo ali, né? Então, só para dar um exemplo para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de lixo emocional, e eu iniciei nosso vídeo aqui falando, né? A nossa matéria-prima de trabalho é trabalhar o lixo emocional aqui na hipnoterapia, né?
Então, quando se limpa isso, também a pessoa começa a se sentir mais leve. Ela vai e ela fala, parece que sempre foi assim, sempre foi natural, porque você mexe na memória de longo prazo. Sim. E eu queria pedir pro Márcio, o Márcio ele fez uma vez uma abordagem, que eu assim sou fã dessa abordagem, é uma abordagem didática, de uma história que ele conta. E eu queria pedir pro Márcio contar essa história para vocês, porque ela é muito didática para falar de como que o lixo emocional se instala, né? Márcio, conta pro pessoal que tá assistindo nossos vídeos da história do Marcinho na igreja. Conta a história. Poxa, eu contei já a história, só que de outra versão, né? Essa do Marcinho na igreja é assim, quando a gente é criança, né, a gente vai lá na igreja, eu costumo contar para alguns clientes essa versão, né, justamente porque você vai para a igreja, aí você tá lá, de repente, fala pro papai e pra mamãe assim, quero fazer xixi. Aí papai e mamãe, mas moleque, por que você não foi em casa? Agora o padre tá falando, fica quieto, depois mais tarde vai, espera um pouquinho, né? Então nessa hora, o Marcinho impactado, porque ele não sabia que ele estava fazendo algo errado, ele começa a pensar, então o mais importante é o padre, a sociedade, o papai ou a mamãe, depois eu. Nessa hora é que começam a acontecer os mecanismos de controle. Então eu tenho que começar a prever o futuro, eu tenho que começar a ser inteligente de poder ficar até o último momento antes de sair de casa para ir para a igreja fazer xixi, acordar mais cedo. Então eu começo então a substituir o racional com uma tentativa de não sentir aquela emoção. O problema é que a vida sempre vai trazer surpresas para que aquela emoção volte, né? Impressionante. Alguém vai punir o Marcinho lá por causa de banheiro, né? No meio de uma viagem, no meio de uma situação, sei lá, tá no meio de uma live dessa daqui, de repente fala, quero ir no banheiro. Pô, agora vai ter que pausar todas as câmeras aqui, vai bagunçar. E sem perceber, a outra pessoa não faz isso por querer, mas para a pessoa que já tem aquele lixo, ele aumenta, ele passa aí criando, né, situações gêmeas ou situações primas que vão se alastrando. Então a temática, ela não é que a temática, a temática é diferente, né, a situação, mas a emoção base é a mesma. Então, como a Lorela tinha comentado, se muitas vezes a pessoa tem uma certa rejeição que ela aprendeu na infância, ela passa a criar essa rejeição na vida dela, começa a ir alastrando. Quando ela perde um relacionamento, quando ela perde um emprego, quando ela perde uma amizade, quando ela discute sobre política e briga, ela vai aumentando esse lixo da rejeição. E daqui a pouco ela começa então a se isolar. E esse lixo vai impedindo ela de viver feliz, como nós comentamos no início, levando a algum grau de prejuízo emocional no sentido de processos emocionais aí como depressão, suicídio, compulsões, né, transtornos obsessivos compulsivos. Tudo isso é resultado de algum grau ou temática de lixo emocional acumulado, tá certo? E aí na história do Marcinho na igreja, né, do menininho na igreja, ele vai esperar, agora ele vai entender ou vai aprender que todo mundo é mais importante que as necessidades dele. E a gente está falando de uma necessidade fisiológica básica, não é verdade? Exato. Então, também acontece quando tem essa forma ou esse aprendizado, né? A pessoa aprender que ela é em último lugar. Não é, ela fala assim, eu tenho que ajudar todo mundo primeiro, para depois pensar em mim. Voltando, né, àquela abordagem inicial que nós falamos, a emoção vai habituando isso. Racionalmente ela pode dizer, não, eu estou em primeiro lugar. Só que na ação prática ela faz, escorrega, e quando vê ela já está fazendo, se tratando como último lugar, se tratando como menos importante, se colocando de maneira inferior na convivência ou nas metas ou nas ações que ela realiza. Exatamente. Né? Exatamente. E como é que o Marcinho tinha que fazer? Então, isso já entra nessa parte da gente trabalhar com a limpeza das emoções, né? A limpeza dos lixos emocionais. Os nossos lixos emocionais, eles aumentam enquanto nossa direção está em tornar a gente como segundo plano, tá certo? Então, vamos dar um exemplo. Se você gosta de algo e muitas vezes você se habitua a falar, esse eu não vou pedir porque seria muito luxo para mim, ou porque é mais caro, ou porque aqui alguém pode pensar mal de mim se eu disser que eu quero isso, né? Então
Então, um outro exemplo ligado à comida, né? Quando você é criança, alguém chega para você e fala assim, você vai comer a asa do frango. Entendeu? Não, mãe, mas eu queria peito, ou queria coxa, sobrecoxa. Não, você vai comer a asa. Aí, de repente, quando a pessoa cresce, ela chega num almoço que tem bastante variedade. Ela vai pegar a asa, entendeu? Então, é isso que é o lixo emocional. A gente vai se habituando a se tratar dessa forma. E aí, até quando a gente é livre, nós não exercemos a nossa liberdade, porque já está habituado ali a se tratar daquela forma. Eu vou contar um trechinho que eu escrevi. Agora não lembro onde que eu escrevi, se foi no livro da criatividade, mas tem um estudo que com o chimpanzé, né? Não é bem um estudo, é um caso, né? Um chimpanzé que vivia enclausurado numa jaula de 3 metros por 3 metros, né? E aí aquilo foi considerado um abuso, né? Ao animal, tudo, e depois de um certo tempo esse chimpanzé viveu a sua vida inteira, e o chimpanzé vive igual a gente, né? Então, lá 30, 40 anos naquela jaulinha de 3x3. E quando fizeram uma intervenção na vida desse chimpanzé, ele acabou sendo solto num parque muito maior, né? Num parque em que não tinha jaula, em que era muito similar a uma floresta, um ambiente muito mais amplo. E o que eles observaram é que o chimpanzé, mesmo num ambiente muito maior, ele ficava andando apenas no espaço que ele se habituou ao longo da história de vida dele, só no 3x3. Então, o lixo emocional, ele é a nossa jaula, na verdade. É a jaula do chimpanzé. Então, a pessoa ela quer ir um pouco mais além, mas como ela criou um hábito, ela não consegue pensar fora deste hábito. Exato, né? Exatamente. O hábito é mais forte, né? Como a Lorela falou, é sempre mais forte que a nossa força de vontade. Por isso que é nele que mora os lixos que foram instalados, às vezes, em momentos que a gente não tinha defesa. Agora, Lorela, Márcio, como que eu posso saber se eu tenho muito ou pouco lixo emocional? Primeira coisa, sem desespero, tá certo? Por quê? Todas as reações indesejadas da nossa personalidade demonstram lixo emocional. Se você reage de uma maneira emocionalmente, vamos dizer, ou desequilibrada ou desconfortável frente a pessoas, às suas coisas, o local onde você mora, pensamentos filosóficos que existem no mundo, né? Política, por exemplo, religiões, time de futebol. Hoje está em voga mais a política, né? Hoje, então, e pelo visto vai continuar. Vai continuar. Então, essas reações que nós temos com pensamentos divergentes, né? Até de gerações mesmo, quando o pai não concorda com os filhos, ou então o irmão não concorda com o irmão, isso tudo, quando nós temos uma reação emocional muito intensa nessas relações, demonstra o grau de lixo emocional. Porque essas reações, elas são reações que já estão automatizadas, ou estão habituadas. Então, se a pessoa que está nos ouvindo está aí olhando e falando assim, meu Deus, então eu tenho muito lixo, calma, sem desespero. Então é porque você descobriu que, né, o fato de você ter descoberto já é uma coisa boa, muito algo que dá para você poder começar então a imprimir as mudanças que você deseja. Então assim, o lixo emocional é a mesma coisa que a criptonita para o super-homem, tá? Então a pessoa ela sabe racionalmente que aquela reação frente àquele problema ele não precisa ser feito daquele jeito, mas ela fala, quando eu vi já foi, quando eu percebi eu já tinha tomado aquela atitude, as pessoas já me disseram que eu faço isso, mas eu sei que isso não é a conduta mais lógica, racional, mas como eu falei, somos bichos emocionais. Quem atuou? O lixo emocional. Né? E é importante, né, para a gente poder, consolar um pouco as pessoas que estão se desesperando ao descobrir o que vem a ser um lixo emocional. Todas as pessoas que são felizes, são leves ou maduras,
elas passaram por isso. Elas tiveram que aprender a lidar com essa questão do lixo emocional. Verdade. Então, não tem um caminho diferente, não tem uma pessoa que nasceu e ela não tinha nada de lixo emocional, e aí ela foi limpinha, leve, e de repente ela tá feliz e todo mundo olha e fala, meu, que perfeição essa pessoa, né? Fantástico, nunca acumulou lixo, nunca teve lixo emocional. Todo mundo vai ter. E a capacidade de você saber fazer essa retirada dos seus lixos emocionais é que torna uma vida de paz, torna uma vida de felicidade, uma vida de leveza e principalmente uma vida de liberdade. Porque se você tem muitos lixos emocionais, você não é livre, principalmente dentro da sua própria mente. Nem adianta querer ficar brigando por liberdade no mundo, porque a sua mente não está livre, não adianta nada. Se você estiver numa ilha deserta, você está perdido com você mesmo, né? Porque a própria mente já está ali maltratando ou cerceando essa liberdade. Imagina a pessoa, agora você falou, minha imaginação foi longe. A pessoa numa ilha deserta sozinha, mas com o lixo emocional de que o outro tem que vir em primeiro lugar. Aí ela fica perdida, né? Porque na ilha ela vai ter que sobreviver. Uhum. E se a gente for ver bem, nós vivemos em companhia de outras pessoas, mas nosso bem-estar, a nossa autonomia, a nossa subsistência, ela é um percurso individual. Uhum. Só você pode fazer. Não dá para esperar que isso venha desse mar de gente. Sim, é uma trajetória, é uma carreira individual, né? É uma carreira individual, Uhum. exatamente. Muito bem, então vamos agora entrar um pouco mais, né? Não sei se você tem alguma coisa para falar do lixo, vamos entrar um pouco mais na parte da limpeza dos lixos emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto. Claro, né? O primeiro aspecto que a gente indica é que você procure uma boa terapia, né? E procurar uma boa terapia é baseado nos aspectos que nós vamos estar colocando mais à frente. Né? Primeiro ponto, né? Existem vários tipos de terapia, mas tem terapias que não são efetivas para a retirada do lixo. Toda terapia que simplesmente faz você entrar em contato com o lixo só, não quer dizer que vai mudar. Tem pessoas que falam assim, vocês fazem hipnose, né? Sim. E vocês fazem regressão? Para que você quer fazer regressão? Para ir lá num lugar onde eu sofri muito e eu quero saber o que eu fiz de errado ou o que deu de errado. E aí? Aí eu vou curar, né? Não. Se você só faz uma regressão de memória e vai até um momento doloroso, não muda nada. Pode até entendeu? Reforçar. Pode até piorar o seu problema. O que vai acontecer de melhoria quando a pessoa faz uma regressão? Ou quando ela faz uma terapia que acessa memórias ruins? Se ela fizer a limpeza. Se ela não fizer essa limpeza, ou alguns chamam de ressignificação, outros chamam de retratação, ou chamam, reeducação, enfim, são vários nomes, mas se não for feito nada, não vai, simplesmente a pessoa vai ter sofrido. Então, existem algumas terapias que muitas vezes levam a pessoa até essa dor emocional, mas não dão uma clareza de como fazer essa retratação, essa ressignificação, essa limpeza ou o nome que for dado. E aí é feito um trabalho pela metade do caminho. A pessoa tem uma sensação intensa e aí muitas vezes ela acha que aquilo foi bom porque ela teve essa referência intensa. Mas em termos de ações observáveis, ocorre uma piora. Se antes ela tinha 5 amigos, agora ela só tem 1 ou meio amigo. Né? Se ela tinha trabalho, agora ela já não está trabalhando mais. Vai acontecer uma piora as ações observáveis. Então, racionalmente, ela pode acreditar que foi bom, mas na ação prática não está acontecendo melhorias. Então, isso é uma coisa importante de se observar. Porque uma coisa importante que o Márcio está trazendo é que, assim, quando há realmente a ressignificação, ou vamos chamar de superação do lixo emocional, aquilo é definitivo. Aquilo não tem um efeito rebote, vamos dizer assim. Mas quando só é feito alguma coisa mais paliativa ou superficial, aquilo vai precisar retornar de alguma outra forma, porque o lixo não foi ressignificado, não foi limpo, vamos dizer assim. Sim. Uma pessoa que acumulou lixos emocionais ao nível de uma compulsão, seja compulsão sexual, compulsão alimentar, um transtorno obsessivo compulsivo, ou limerência, ou mesmo casos de borderline,
A pessoa ela não vai simplesmente fazer uma terapiazinha, por exemplo, uma sessão lá de mágica, de regressão, qualquer PNL, coisa, né? E de repente ela vai vai alcançar a iluminação e vai sair curada. Muitas vezes, e isso é uma coisa importante da gente poder educar, porque nós vemos muito isso. Quando eu comecei a dar palestras nas escolas e locais, as pessoas vinham muito com a queixa assim: meu terapeuta é horrível, eu fiz sessões 2, 3 vezes, é uma droga as terapias que eu fiz. Eu falei, calma, né? Eu tô aqui para tentar dar motivação para vocês. Então eu tinha que começar a falar para as pessoas assim: vá atrás da terapia, troque, faça outros tipos de terapia. Você tem que achar, porque às vezes aquela terapia ou aquele terapeuta não serve para você. Então é importante pensar que não é assim, vamos dizer, não é uma coisa simples às vezes de estar resolvendo, e não é todo profissional que vai ter a chave para dar esse apoio. Então por isso é importante saber que tenha praticidade. Se você foi numa terapia e não foi bom para você, passa para uma outra que possa dar resultados, possa se sentir bem, né, nessa realização, porque afinal a terapia tem a função de apoiar a gente para a gente poder se sentir bem, tá certo? Então isso é bem importante. Então, limpeza do lixo emocional, vamos lá. Para a limpeza do lixo emocional, uma coisa muito importante é sempre se basear nas emoções. O objetivo é corrigir pensamentos distorcidos até o alívio emocional. Então vamos repetir: corrigir pensamentos distorcidos até o alívio emocional. Como assim, Márcio? Se você tem um pensamento de que o seu marido, a sua esposa, não faz algo, e por não fazer algo, você está sofrendo, então qual é o pensamento distorcido aí? Não tenho que fazer essa pessoa fazer algo por mim. Eu tenho que fazer algo por mim para que eu me sinta bem. Eu não posso esperar. Então eu estou revisando minha crença para não colocar na mão da outra pessoa algo que, de verdade, no ambiente terapêutico nós observamos que é responsabilidade nossa de fazer. Então há uma distorção. Por isso a emoção não baixa. Enquanto há distorção, a emoção não vai baixar. Ou melhor, por isso que a inteligência não vai ajudar a pessoa nessa hora. Às vezes, eu até acho que seria interessante a gente trazer essa coisa de baixar a emoção, mas quando a pessoa ela se contenta com 5%, sabe? Então, por exemplo, a pessoa ela chega e teve um conflito no relacionamento. Aí o outro chega e fala, me desculpe, né? Aí ela tem aquela sensação de 5% de ter a necessidade dela de consideração atendida. Olha, fulano me pediu desculpa, agora sim, tá vendo? Se ele não pedir desculpa, eu não ia me sentir bem. Beleza, só que isso é 5% do que vem a ser realmente baixar a emoção. É alívio, é quase como um paliativo, é uma coisa pequena, ela não gera uma satisfação de longo prazo para a pessoa, né? Então, às vezes ela começa a se habituar a se contentar com esse pouquinho, sabe? Ah, eu recebi flores do meu marido. Ah, logo eu tenho minha necessidade atendida, né? Eu recebi uma desculpa do outro, logo... E a pessoa ela fica cavando que o controle da ação das outras pessoas nisso. Então, quando o Márcio fala baixar a emoção, é no sentido assim, ó, o outro pode fazer o que for, ele pode se virar ou até brigar ou qualquer outra coisa. Quando a pessoa, ela realmente, ela encaminhou o lixo emocional dela, ela passa a não depender de nada externo a ela para ela obter a satisfação. E isso aí é de longo prazo, né? Uhum. Então, tem um terapeuta, né, que é famoso na terapia dos esquemas, que ele deu uma palestra outro dia falando assim, não confie no que você sente. Isso. Eu discordo. Eu acredito que você não deve confiar no que você acredita sobre o que você sente. Mas o que você sente, você tem que acreditar, porque ele é mais certo do que o que você acredita, o que você explica sobre aquele conteúdo. Na palestra, é uma palestra em inglês, né, que ele fez, Jung? então... Jung? Não, é o Larry, Larry. Robert Larry, outro. né?
Então ele fez essa palestra que é não confie no que você sente. Até esses dias eu estava olhando o tema, mas o que nós observamos no nosso contexto terapêutico é: você deve confiar no que você sente, mas não no que você explica sobre o que você está sentindo. O que você explica sobre o que você está sentindo é que deve ser combatido. Isso. É a crença que nós falamos, né? É a crença distorcida, o pensamento distorcido que pode ser corrigido, para que você pare ou reduza esse acúmulo de lixo, ou, vulgarmente falando, pare de dar porrada em ponta de faca. É mais ou menos essa que é a ideia. Então, essa questão de a gente baixar a emoção, ou melhor, focar atendimento das emoções todas as ações, o pensamento que você faz tem que ser monitorando a emoção. Se você viu que a emoção aumentou, você pode estar completamente errado. Completamente errado. A emoção, a gente não tem como falar assim, o mundo pensa igual a mim, porque não existe isso. Todas as pessoas pensam diferente. No entanto, se você está com muito medo, com muita tristeza, com muita angústia por causa de certas atitudes ou ações que você está fazendo, provavelmente é porque está cheio de crenças distorcidas ali no caminho. Então, por esse motivo é que o que você sente, ele deve ser observado sempre. Você deve confiar, porque o que você sente vai estar dizendo um sinal preciso. Agora, a explicação do porquê você está sentindo aquilo, não. Aí você tem que colocar muitas vezes em dúvida e constantemente corrigir. Constantemente tornar isso maduro ou uma visão diferente daquilo que você está pensando. Mas o que você sente, você não deve desconfiar, porque o que você sente está lá. É um fato, vamos dizer assim, em termos de funcionamento da mente, né? E assim, as emoções e os sentimentos, eles são tão fatos que toda emoção, ela vem carregada de um hormônio, né? Então, o corpo sente, né? Um arrepio, né? Uma aceleração cardíaca, uma sudorese, muitas vezes. Isso é inegável, é um fato. E entra um pouco do que o Márcio trouxe lá no início, a pessoa falar de controlar a emoção. Não, toda emoção ela vem com um correspondente hormonal imediato, né? Se ela está com medo, ela vai sentir todas as reações fisiológicas de medo, aquele embrulho no estômago. Quando a pessoa fala que ela está apaixonada, que ela sente borboletas no estômago, isso daí é fisiológico. Não adianta dizer, não vou confiar nisso, é coisa da minha cabeça. Não, tá acontecendo. E se a pessoa, e um caminho que eu vejo, sabe, para que a pessoa, vamos supor, nunca percebi minhas emoções que eu sinto, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente vai sentir inúmeros tipos de emoções, né? Não tem como dizer, por exemplo, que você seja uma determinada emoção só. A gente sente emoções o dia inteiro, né? Mas como isso é habitual não prestar atenção, as pessoas passam por cima das emoções delas, ou seja, a emoção sinalizou algo e ela não percebeu, né? Ela não escutou, ela não observou. Então, uma dica para quem ainda não se habituou, não desenvolveu essa observação nas emoções perceba teu corpo. Ele vai te trazer imediatamente uma sensação fisiológica que você vai poder identificar. Às vezes a gente não sabe o nome da emoção, mas a gente sabe que tem uma coisa e ela é agradável ou desagradável que eu tô sentindo aqui. Quando eu falo tal coisa, eu me sinto meio, é desconfortável. Então começa a perceber o corpo. É desconfortável, que região do corpo mais ou menos você percebe mais? Tem gente que vai sentir mais a região aqui, ó, do coração, do intestino. Tem gente que bastou ter uma decepção ou qualquer coisa assim, a pessoa ela sofre de diarreia. O corpo reage imediatamente. Tem pessoas que ficam muito estressadas, perde a voz. Quer dizer, então, se você observar com mais acuidade, com mais atenção, você vai observar que teu corpo está sinalizando, te ajudando. Só uma dica aqui, mas continua aí. Então, essa questão da correção, né, dos pensamentos distorcidos, ela pode, vamos dizer, ser apoiada principalmente quando você se dá
necessidades em maior escala. Você faz um investimento mais amplo nas necessidades. Então vamos pegar o exemplo de relacionamento. Uma pessoa que se frustra quando um amigo dá para trás em algum compromisso, ou o namorado, namorada, né, não faz alguma coisa, não comprou sorvete de uma determinada marca, não fez uma determinada coisa que foi pedida, a pessoa perde as estribeiras por essas ações. Então ela está às vezes pensando assim: para que eu sinta amor, essa pessoa deveria no mínimo ter se importado, feito certo. Aí ela sente emoção forte quando alguém faz algo diferente do que ela tinha expectativa de controle. Então, o que está demonstrando aí? Justamente o que eu estou falando, que é o pensamento distorcido. Então, ela acredita que ela precisaria que o outro se esforçasse mais. Ela acredita que o outro deveria fazer algo do tipo prestar mais atenção, ouvir, não ficar no celular, né? E aí, nessa hora... Aí fala assim: mas Márcio, não é normal a gente ter essa expectativa do cônjuge, do parceiro, dos amigos, né? Um nível de reciprocidade? Olha, você pode ter isso sim, mas quando você tem expectativa elevada, já demonstra que existem distorções que a mente está carregando. Esse é o problema. Então por isso que o sentimento é que vai demonstrar. Eventualmente você pode brincar com uma pessoa, né? Por exemplo, eu sou corredor. Às vezes se a pessoa fala assim: eu vou correr, aí de repente a pessoa não vai. Se eu fico triste, já mostra que eu tenho uma distorção. Eu estou indo correr por quê? Porque eu quero controlar a pessoa para correr comigo? Então tem alguma distorção. Agora, se eu fico tranquilo, a pessoa não veio, tranquilo, veio, ok, vou aproveitar, né? Então, nessa hora você vai observando se existem distorções. E como que você observa, você vai corrigir se você observar essa distorção. Vamos pegar o exemplo de relacionamento. Então, se você observa que você está com uma expectativa de controle muito alto, o papai, a mamãe, os irmãos, pessoal do trabalho, namorado, namorada ou amigos, então você vai se dar mais disso. O que significa se dar mais? Você amplia um pouco mais as atividades que são prazerosas para você. Você vai procurar diversificar, criar situações diferentes para não depender de situações que você está com essa emoção em alta. Então, exemplo... Ou seja, não monopolizar, né? Não monopolizar, exatamente. Então, se a pessoa ela só tem lá a atividade do final de semana de churrasco como diversão, e lá ela constantemente fica nervosa, volta para casa nervosa. Por quê? Ela fala assim: poxa, mas se eu não for no churrasco de diversão, eu vou me alienar. É isso que vocês querem? Não, é exatamente o contrário. Você deve ampliar para diversificar, para não acontecer essa monopolização. Porque quando a pessoa está perdendo as emoções com os amiguinhos, os poucos amiguinhos, né? Com o parceiro que está lá do lado, parceira, com o papai ou a mamãe que já fez tanto por ela, mostra que não está tendo essa diversificação, mostra que a pessoa está na escassez de necessidades. E a escassez de necessidades é um prato cheio para acúmulo de lixo emocional, porque a pessoa mentalmente vai ficar ali fazendo reviravoltas dos pensamentos, de tentar controle, tentar aquilo, falar que o outro é isso, julgamentos. E o pior, os julgamentos podem ser para os outros ou podem ser julgamentos para si. Em ambos os casos, são acumuladores de lixo emocional, né? Se a pessoa ela tem rótulos e julgamentos para si, ela vai se depreciar e vai criar uma autoimagem negativa, que vai imobilizar ela cada vez mais e que o lixo emocional vai começar a transbordar. Se ela começa a criar lixos emocionais com base no pensamento do que o papai fez errado, a mamãe fez errado, o irmão não coopera, é egoísta, é isso, começa a fazer julgamentos, mostra que o lixo emocional está afetando o relacionamento. Ela vai se isolando do mundo. E aí, consequentemente, então, o que ela deve fazer? Ir para o mundo sem expectativa de controle. Se o papai, a mamãe falou alguma coisa que não gosta, o namorado falou alguma coisa que não gosta, eu vou cuidar de mim. Eu não vou querer que a pessoa faça isso por mim. Eu não vou ficar esperando ou monitorando dor no comportamento de fora. Então, com isso é possível ir começando a fazer um saneamento do lixo emocional. Porque o objetivo é você parar de se punir. O objetivo é você viver a leveza. E para viver a leveza,
vai corrigindo desse modo. É que você falou, você está falando aí um exemplo de viver a espontaneidade, certo? E aí eu me lembrei do filósofo Sêneca. O Márcio não concorda muito, mas eu acho muito didático, né? Que é o seguinte: o Sêneca, ele entendia que toda vez que você fosse muito otimista com as coisas do futuro, a tendência é que a vida seria mais, como é que fala? Ela não seria uma vida muito feliz. Por quê? Quando você cria na tua imaginação alguma coisa de expectativa positiva, a realidade, ela nunca vai corresponder com o que você imaginou, porque a gente imagina coisas que são fabulosas, né? Então, ele falava assim, a técnica do Sêneca era, já pensa que o dia vai ser terrível, né? Isso até anti-hipnose, vamos dizer assim, anti-hipnoterapêutico, tá? Mas é só pra gente refletir aqui, tá? Só pra gente refletir. Posso destruir agora ou eu tenho que esperar você falar? Espera um pouquinho. E aí, por que eu falo isso? Porque eles fizeram um programa na TV Escola, na década no início dos anos 2000, e eu assisti esse episódio, eu achei muito legal. Eles fizeram uma proposta de pegar os filósofos, né, e a pessoa colocar na prática o que os filósofos tinham de ideia. E aí, propuseram para uma pessoa que ela ia acordar cedo, porque ela falava assim, eu sempre me atraso, tudo dá errado para mim no meu dia a dia, sabe? E eu vivo uma vida assim, um inferno, né? Então ele falou assim, então vamos aplicar o que o Sêneca achava para você poder ver se é funcional isso, essa filosofia na vida. Então ela acordava cedo, olhava para a câmera, né? E falava, bom, hoje é dia tal, primeiro dia, vivendo como o Sêneca achava que tinha que viver. Então eu vou sair de casa, o ônibus vai atrasar, né? Eu vou chegar lá no trabalho atrasada e vai pegar um trânsito infernal e depois no final vai ser um dia terrível. E aí a pessoa ela ia já esperando tudo de ruim, vamos dizer assim. E quando ela chegava no ponto, o ônibus não atrasava. E aí ela falou assim, poxa, frustrou, na verdade, o pessimismo. Quando ela chegava no trânsito, o trânsito naquele dia não estava tão ruim. E aí no final do dia, ela percebeu que ao invés dela ficar feliz, dela ficar triste, desanimada, ela estava feliz, estava leve, estava tranquila, né? É claro, gente, que essa não é uma boa recomendação, tá? Não é para você ficar pensando dessa maneira. É só um exercício de reflexão, porque filósofo serve para isso, pra gente refletir, né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas acabam... Quando o Márcio fala de controle, o que é que a pessoa está fazendo? Ela está criando uma expectativa fantasiosa frente à realidade. E a realidade, ela não se encaixa nas nossas fantasias. A realidade, ela é o que é, né? Então, quando você chega e fala, não, o que diz respeito ao mundo externo e você fantasiar é perda de tempo. Ótimo, então eu já nem preciso falar o que eu ia falar, porque você já desfalou o que você falou do Sêneca. Não, mas eu acho legal essa reflexão. Tá, eu vou te falar para você assim, não achar mais legal. Na década de 90, eu odiava o Padre Quevedo, né? Olha para você ver como eu falo a palavra que eu usei. Então quer dizer quanto lixo que eu tinha, né? Pois emocional. Uma pessoa, eu odiava o Padre Quevedo. Não existe? Ele fala, não, isso não existe. Por quê? Isso não é científico, né? Então o que significa não ser científico? Significa o seguinte, filósofo, ele faz um ensaio mental. É, verdade. Na prática, todo tipo de pensamento prévio pode gerar programações. Então, se a pessoa começa a pensar pessimista, de maneira pessimista, mesmo com o intuito de se preservar, nos próximos capítulos dessa novela vai virar um hábito. E depois que virou o hábito, vai ser danoso para a pessoa. Então, na ideia do um punch... o programa de TV fez um punch, tentou fazer uma coisinha legal assim pra falar, olha que legal, tipo mágica, né? Mas profundamente em termos de mente é filosofia, né? Assim, é uma filosofia que realmente só é um ensaio, mas ele na verdade na prática ele é pouco usual, principalmente no aspecto terapêutico. E de mais a mais assim, Sêneca estava querendo dizer do controle do mundo externo,
O que nós estamos falando é do mundo interno. Porque É habituar preservação, habituar espontaneidade. esse cuidado, né? Esse autocuidado, e não Isso. tentar criar um mundo para fazer aproximações ou coisas assim. Mas por um outro lado, tem muita gente que vai assim, não, então eu vou pensar otimista, vou pensar positivo. Muita gente da linha da PNL, da hipnose e tudo mais, vem com essa também. Não. E também não é, porque tudo que diz respeito ao mundo externo não é da nossa alçada. Então, mas aí Né? vamos só entender a diferença, né? O que nós estamos falando aqui que difere de algumas abordagens equivocadas que acontecem. Isso. Quando você é otimista sem expectativa de controle externo. Entendeu? É nesse sentido. Então, o problema é que o otimismo, achando que o universo vai prover ou certas ações vão acontecer com base naquele pensamento que ela está fazendo, isso que faz a arapuca para a pessoa sofrer. Isso. Agora, quando é uma expectativa em relação às próprias preservações de necessidades, ela vai reduzir a expectativa de controle. Então, nesse sentido, não seria negativo. Aí, né, nesse aspecto que acaba dando certo muitas das abordagens aí que você colocou, né? Porque assim, o que é mais importante? Você está falando assim, se estar com as pessoas é importante, né? Não vou monopolizar. Então, assim, primeiro ponto dessa abordagem é aceite as pessoas do jeito que elas são. Elas são o que são. Não é positivo, não é negativo. É a realidade. Exatamente. E o mundo externo inclui as pessoas. Então, às vezes fica até interessante quando a gente fala assim, é o churrasco que você deu de exemplo, certo? Então, às vezes no churrasco tem aquelas mesmas pessoas que fazem parte do grupo, né? Do grupo social. Então tem aquela pessoa que ela reclama de tudo, tem aquela pessoa que ela é o churrasqueiro, que tem já o modus operandi dele, tem toda essa, né? Que tem, as pessoas, elas são do jeito que elas são. Quando a pessoa... E todas elas você pode fazer colheitas. Essa que é a questão. Isso, porque aí você reduz a expectativa de controle. Então, assim, aceitar as pessoas do jeito que elas são significa... Não importa se a pessoa A, B ou C vai aparecer de determinada forma. O que importa é que eu estarei lá e eu vou viver aquilo no momento presente da forma como ela é. Exatamente. Né? E Exato. vou colher o melhor de cada um deles. Exato. E às vezes uma pessoa que seria aquela que reclama bastante e tudo mais, passa a ser até divertido para quem está ok, certo? Que aí a pessoa olha e fala assim, olha lá. E é isso que acontece na dinâmica dos grupos, quando se vive de uma forma mais colhendo espontaneidade. Isso, na verdade, quando a pessoa está colhendo espontaneidade, ela foca muito mais em preservar a necessidade do que controle do comportamento externo. Né? Ou achar um defeito no outro, achar uma crença que o outro tem que a gente não concorda, isso tudo se torna secundário. Por isso ela vai ter mais opções de colheita. E ela também não vai querer tirar leite de pedra, ou seja, não vai querer forçar uma pessoa a ser o fornecedor daquela necessidade. Por isso que é uma colheita, que eu costumo dizer, né? A pessoa está num pomar, ela chega no limoeiro onde tem um limão que ainda não está maduro e começa a falar, limão, você devia estar maduro. Você está fazendo eu sofrer. Você fez de propósito, limão. Entendeu? Então é isso que a pessoa faz quando ela tem expectativa de controle. Ela não faz a colheita, ela não monitora o mundo para ver aonde eu vou colher. Ela pega um desgraçado e fala, você tem que fazer para mim. Você tem que ser o fornecedor das minhas necessidades. E nessa hora, o coitado sofre e a pessoa vai perder, né? Vai acabar perdendo. Exatamente. Então, só para a gente poder direcionar aí os finalmente em relação à limpeza do lixo emocional, um outro ponto que a gente pode falar é assim, quanto mais a gente pode desentulhar as nossas crenças, melhor a gente vai poder reduzir a burocracia para ser objetivo. Porque lembrando da criança que nós éramos, talvez alguns não se lembrem, mas a gente observa então uma criança. Você vai ver que a criança fala assim, mãe, tô com fome, tô com frio, mãe, tô triste, mãe, quero fazer xixi. Então, nós criamos todo um bando de burocracia na nossa cabeça antes de pedir as coisas. Como a gente costuma dizer, né? A pessoa às vezes briga com o outro e só queria dizer, eu quero um abraço,
Ou faz uma burocracia de controle de que tem que pagar mensalidade só para dizer eu gostaria de um sorriso, gostaria de um momento de espontaneidade. Só que conforme ela vai repetindo e se situar, chega uma hora que nem isso mais ela sabe pedir, né? Ela já ficou meses sem ter essas coisas e não sabe mais pedir objetivamente. Então, quebrar a burocracia é voltar a ser criança, ou seja, você ser simples e objetivo nos seus pedidos. Se eu preciso de carinho, eu preciso achar um grupo, ambientes, locais em que eu possa ser objetivo e possa exercer essa objetividade com menos burocracia possível. Então, se você é presidente de uma instituição, você é chefe do grupo de escoteiro, você começa a entrar em um monte de burocracia que às vezes na prática não está trazendo. Márcio, como é que você sabe? Você não está julgando as pessoas? Não sou eu que tenho que saber. Quem tem que saber é a pessoa, a emoção que ela está sentindo ali. Porque cada um é diferente. Uma pessoa ali naquele ambiente pode estar colhendo e a outra não. Mas, em geral, ambientes que são excessivamente burocráticos, ritualísticos, fazem com que as pessoas acabam se afastando. Fazem muita coisa com pouca colheita. Né? Eu lembro de um cara que foi numa palestra nossa uma vez que ele falou assim, as ideias são muito boas, mas quando institucionaliza, fica uma droga, né? Exatamente. Aí cria uma instituição para poder fazer uma... vamos fazer a corrida. Vamos criar uma associação de corredores. Então, aí ferrou. Tudo que você tenta controle, para você já se torna uma tarefa. Uma tarefa a mais para chegar na necessidade. Então, por isso que a expectativa, a redução da expectativa de controle e maior colheita é a melhor dica que a gente pode estar passando aí para a limpeza dos lixos emocionais, certo? Então assim, agora vocês sabem o que é o lixo emocional. Agora vocês já puderam ver alguns exemplos de como esse lixo emocional opera, né? E agora você tem a oportunidade de se ver de uma outra forma. Esse é um exercício. Como seria se... eu geralmente reclamo com meu filho, meu marido, meu amigo no trabalho. Eu reclamo porque não é deixado o lixo no lugar certo. E se eu não fizer isso? Sabe aquela coisa de ir rompendo com os hábitos? Sim. Faz um mapeamento dos seus hábitos. Faz um mapeamento daquilo que não te torna a pessoa mais feliz do mundo. Faz uma lista. Eu faço isso e eu fico mais estressado quando eu faço isso. E aí, dá uma liberada nos hábitos. Que tal? Né? Esse é um exercício prático que você pode fazer para ir desabituando os lixos emocionais. Né? Isso mesmo. E no contexto terapêutico, todos os traumas que você carrega, que recorrentemente vêm aquelas emoções, sejam em situações diferentes, em sonhos, na insônia, nos momentos de depressão, nos momentos de grande ansiedade, quando você tem apoio terapêutico é melhor para você poder tratar. Por quê? Uma pessoa vendo de fora vai poder dar uma orientação, uma visão melhor, né, para você. Porém, para a limpeza do lixo emocional, é necessário que você precise limpar todos os eventos traumatizantes. E o que significa o evento traumatizante? Não é aquele que você racionalizou. Isso. É aquele que você sente ainda. Quando você pensa no evento e você sente, quer dizer que tem lixo emocional. Se você lembra do evento e você dá risada, né, que nem a gente estava conversando esse final de semana com o pessoal da corrida, né, que teve um incidente lá na loja e acharam que ia explodir. Então o pessoal entrou em desespero, foi uma correria, um tropeçou e ali o susto, né, depois foi risada. Foi 2-3 dias de risadas e isso, né, você acaba, vamos dizer, reduzindo, né, aquelas emoções. Porém, se de repente acontece outra situação de novo, ou já houve situações antigas, pode gerar um pânico, pode gerar um medo recorrente, aí é um lixo emocional. Então, sempre, todas as situações que você sente da sua história de vida podem conter esses lixos emocionais e precisam ser saneados. Ou seja, você tem que conseguir pensar nesse momento e ficar tranquilo, falar, olha, eu entendo, naquele momento era isso que aconteceu e eu não vou mudar, mas eu posso me tratar diferente
do que eu não conseguir fazer naquela situação traumática. Então, nesse sentido, é uma ação que se você não conseguir, você precisa de apoio do terapeuta, mas se você puder fazer isso que nós comentamos, que é olhar sempre a emoção melhorando e abrir mão do pensamento. Abrir mão daquela crença que carrega aquele lixo emocional. Daquele hábito. Né? Quando a emoção melhora, você já está fazendo a limpeza dele. É isso? É isso por hoje, então. Nós agradecemos a você que está participando aí da nossa série Terapia da Felicidade e desejamos aí a você uma ótima semana até o próximo vídeo. E fica aí, eu não sei que dia que eu vou publicar, mas nós estamos aí com uma outra série que é o Diário de Obra, né? Então eu vou lançar essa semana também para vocês poderem também conhecer um pouquinho do Talvez já esteja no ar a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Talvez já esteja no ar esta hora. Então assim, se você quiser um tema, igual a Estela trouxe, sugere aí para nós nos comentários, né? E a gente vai trazer aqui. E se você achou esse tema que pode ampliar alguns pontos, né? Se você ficou com dúvidas, coloca aí nos comentários, porque a gente vai poder interagir, a gente vai poder conversar com vocês até a gente conseguir sanear, que é o nosso objetivo aqui é tornar a felicidade uma condição, né, para todos nós, tá certo? Então, ficamos aqui com esse tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like e até o próximo vídeo.